Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos começar o nosso conteúdo falando sobre a atmosfera, saúde e o efeito estufa, tá certo? E o que é o ar? O ar nada mais é do que uma mistura de gases que são invisíveis a olho nu, ou seja, que nós não podemos observar, nós não conseguimos enxergar. E eles têm a função de proteger o nosso planeta, tá certo? Então, eles formam uma camada chamada de atmosfera. O ar ele é composto basicamente pelo nitrogênio, oxigênio, gases nobres e gás carbônico, tá certo? Como vocês podem ver aqui no gráfico, a maior quantidade de gás existente na composição do ar é o nitrogênio, com cerca de 78%. Depois nós temos o oxigênio. O oxigênio ele tem cerca de 21%, tá? E aí vocês vão ver que o restante é composto por vapor de água, por outros gases, poeira e micro-organismos, né? A poeira são partículas suspensas no ar e os micro-organismos, eles são bactérias e vírus, por exemplo, tá? Então, primeiro a gente vai saber qual a importância do nitrogênio para o ser humano e os outros seres vivos. Então, o nitrogênio ele é muito importante, ele está em maior quantidade, né, na composição do ar, só que nós não conseguimos absorver o nitrogênio na forma gasosa. Então, nós devemos absorver esse nitrogênio, conseguir esse nitrogênio através de vegetais com a coloração mais escura, um verde mais escuro, animais que se alimentam de plantas, né? Então, que tem uma grande quantidade de proteínas, tá certo? Como, por exemplo, o ovo e alguns animais herbívoros, né? E esse nitrogênio, ele também é muito utilizado no processo industrial, tá? No processo industrial para formar, por exemplo, a amônia. E a partir da amônia dá para ter aquela coloração, forma aquela coloração aquela coloração jeans, tá? Das roupas formadas a partir do tecido jeans. O oxigênio ele é o segundo mais abundante na atmosfera, tá? Também é indispensável porque participa do nosso processo respiratório. Ele também é muito importante por conta do processo de combustão. O processo de combustão é quando a gente tem lá um calor, um combustível, um carburante e utilizando esses três nós temos um processo, uma reação chamada de combustão. A combustão é uma reação que libera energia na forma de luz e calor. E aí, o oxigênio, ele é um comburente existente no ar, ou seja, a gente só consegue, o fogo só consegue existir enquanto tiver oxigênio no ambiente. O gás carbônico, ele é um gás muito importante, mas ele tem pouquíssima quantidade no ar de forma natural, na atmosfera de forma natural. Só que há algum tempo o ser humano ele vem colocando muito gás carbônico na atmosfera através dos combustíveis fósseis, através da utilização da combustão, ou seja, da queima de combustíveis fósseis, tá certo? Ele é um gás que nós liberamos no nosso processo respiratório. Ele é um gás importante porque ele participa do processo de fotossíntese. O que é o processo de fotossíntese que é realizado pelas plantas? É quando a planta, ela utilizando a luz solar, ela utilizando também o gás carbônico que ela absorve do ar e a água que ela absorve através de suas raízes, juntamente com os sais minerais, ela transforma o gás carbônico e a água, utilizando a luz solar, para transformar o gás carbônico e a água em glicose e oxigênio. Então, ó, vê que interessante. A planta, ela absorve gás carbônico, água e sais minerais utilizando a luz do sol e transforma tudo isso em glicose e oxigênio, tá? Então, o oxigênio ela libera para o ambiente, tá? E a glicose ela utiliza para se desenvolver. A glicose, ela faz os seus processos de desenvolvimento e o oxigênio, ela libera. Liberando esse oxigênio, quem é que vai utilizar esse oxigênio? Os seres vivos que são chamados de aeróbios, que são justamente
os seres vivos que utilizam o oxigênio no seu processo respiratório, como por exemplo nós seres humanos. Aí o que está acontecendo, né, que está dificultando esse processo das plantas é justamente o que nós chamamos de efeito estufa, tá? As plantas, elas não estão conseguindo absorver todo o gás carbônico que é liberado pelo planeta, né, pelos as pessoas através das combustões, dos desmatamentos, da utilização de combustíveis fósseis em indústrias, carros, aviões e etc, né? Então, está aumentando o efeito estufa. O efeito estufa é ruim? Não, ele não é ruim, o efeito estufa, tá certo? Por quê? O que é que acontece? O efeito estufa é basicamente o que acontece dentro de uma estufa. O que é que acontece dentro de uma estufa? A estufa deixa entrar os raios solares e as plantas que estão dentro da estufa vão se desenvolver, tá? Por quê? Porque ocorre uma homogeneidade, né, dentro dessa estufa. Os raios eles vão ser liberados, aquecidos de forma igualitária. São distribuídos dentro da estufa. A mesma coisa acontece com o planeta. Só que como a gente está liberando muitos gases, a radiação excessiva, vamos dizer assim, não consegue atravessar e sair para fora do nosso planeta. E por que que isso acontece? Justamente por conta das queimadas, da utilização de combustíveis fósseis feito petróleo, né, que são utilizados em diversos tipos de meios de transporte, né, principalmente em carros e caminhões. E quais são os gases do efeito estufa? Então, nós temos aí o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso, né, o metano que são liberados pelos os animais, tá? Então, tudo isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar justamente as doenças, tá, do sistema respiratório, principalmente, como asma, bronquite, resfriados, né, gripes. Então, essas doenças relacionadas ao sistema respiratório, ou então que estão relacionadas à poluição do ar, é justamente ocasionada por conta dessa poluição do ar através da liberação de muito gás carbônico, entre outros, tá certo? O gás, o efeito estufa, ele também ocasiona o aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aumento de temperatura do planeta, tá? Esse aumento de temperatura do planeta, ele ocasiona o derretimento da geleira. E esse derretimento da geleira, ele ocasiona um desequilíbrio ecológico. Como vocês podem ver aqui, ó, na imagem desse urso, ele está com certeza abaixo do peso. Por quê? Porque está ocorrendo um desequilíbrio na natureza. E aí, por consequência, ele não consegue o seu alimento, tá certo? Então, você veja que os fatores eles estão relacionados. E por hoje é só, viu, gente?